Mary Pickford. Mary Pickford, nascida em 8 de abril de 1892, é celebrada como a namoradinha da América e uma verdadeira pioneira do início de Hollywood. Renomada por suas performances emocionantes e espírito inovador, tornou-se uma das figuras mais influentes da indústria cinematográfica. Quando faleceu em 29 de maio de 1979, seus últimos desejos foram um reflexo dos valores pessoais que definiram sua vida e carreira. Em uma homenagem sincera ao seu amor duradouro pela família, Mary foi sepultada no Jardim da Memória, no Forest Lawn Memorial Park, um enclave sereno projetado para evocar paz e lembrança. Escolhido por sua beleza e importância simbólica, este local de descanso foi compartilhado com sua mãe e irmãos, encapsulando seu compromisso vitalício com os laços familiares e o cultivo de relações próximas. O Jardim da Memória é um oásis de tranquilidade em meio ao ritmo frenético de Hollywood, oferecendo aos visitantes uma conexão tangível com uma das figuras fundamentais do cinema. Seu enterro final não foi apenas um sepultamento rotineiro, mas uma declaração cuidadosamente escolhida que ecoa os sentimentos de simplicidade e um legado duradouro que definiram toda a sua vida. Para historiadores e fãs, seu local de sepultamento serve como um marco informativo, que ilustra o lado íntimo e pessoal da vida de celebridade, um lado que valoriza a família e a tradição, acima de tudo. Mae West. Mae West, nascida em 17 de agosto de 1893, continua a ser um símbolo duradouro de confiança desenfreada e humor atrevido no passado lendário de Hollywood. Sua carreira, marcada por frases espirituosas e uma atitude desafiadora, desafiou as normas convencionais e alterou para sempre o panorama do cinema americano. Conhecida por sua audaciosa aceitação da feminilidade e sexualidade, a persona exagerada de West transcendeu a tela de cinema, tornando-se uma figura adorada e provocativa por gerações. Em seu ato final de autodeterminação, West garantiu que, mesmo na morte, sua individualidade brilharia. Ela escolheu ser sepultada em um vestido que selecionou pessoalmente, uma declaração de moda que capturava a essência de seu estilo ousado e irreverente. Acompanhando este pedido único, estava um epitáfio declarando audaciosamente: "Eu não sou um anjo." Uma última brincadeira que encapsulava sua desafiadora irreverência em relação às expectativas da sociedade. Sua inequívoca resistência, tanto em vida quanto na morte, estabeleceu um precedente, inspirando muitos a celebrar a individualidade com um estilo destemido. O enterro de West, marcado por sua vestimenta cuidadosamente escolhida e inscrição, é um emblema informativo de seu caráter único, convidando os visitantes a refletirem sobre seu impacto duradouro nas artes e no diálogo cultural em torno de gênero e individualidade. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, nascida em 29 de agosto de 1915, continua a ser um dos ícones mais queridos do cinema. Uma presença luminosa, cuja carreira transcendeu fronteiras e idiomas. Conhecida por suas atuações marcantes em clássicos como Casablanca e Interlúdio, Bergman conquistou os corações do público mundial com uma mistura de força, vulnerabilidade e graça. Mesmo desfrutando de aclamação internacional, sua herança sueca permaneceu uma parte integral de sua identidade. Em um gesto final profundamente pessoal, que uniu seu legado global com suas raízes, Bergman pediu que suas cinzas fossem divididas entre 2 locais distintos. Metade deveria ser espalhada no mar ao largo da costa da Suécia, simbolizando um retorno aos elementos naturais de sua terra natal, enquanto a outra metade foi enterrada no cemitério do norte de Estocolmo. Este duplo local de descanso não só honra suas notáveis contribuições ao cinema, mas também serve como um lembrete comovente de sua duradoura conexão com a terra de seu nascimento. Hoje, ambos os locais se destacam como marcos informativos para admiradores e estudiosos, ilustrando como uma vida pode encapsular tanto a arte internacional quanto o orgulho nacional. Um tributo adequado a uma mulher que incorporou a união do brilhantismo cinematográfico e do patrimônio cultural. James Cagney. James Cagney, nascido em 17 de julho de 1899, deixou uma marca indelével em Hollywood como um dos seus atores mais dinâmicos e versáteis. Celebrado por suas interpretações eletrizantes de personagens durões e complexos, Cagney se tornou sinônimo do charme áspero da era clássica dos gangsters, mesmo enquanto demonstrava uma gama notável que abrangia comédia e drama. Apesar de sua presença imponente nas telas, as preferências pessoais de Cagney inclinavam-se para uma vida de tranquila dignidade, longe dos excessos muitas vezes ostentosos de Hollywood. Em consonância com essa ética, ao falecer no dia 30 de março de 1986, ele foi sepultado no cemitério Gate of Heaven, em Hawthorne, Nova York, especificamente no mausoléu de São Francisco de Assis.
Essa escolha de um local de descanso final refinado e modesto reflete seu desejo de uma despedida discreta, que honrasse os valores de integridade e simplicidade. Hoje, o mausoléu de Cagney se destaca não apenas como um local de descanso para uma lenda do cinema, mas também como um marco informativo que captura o espírito de um homem que, apesar de sua fama, escolheu um caminho marcado por humildade pessoal e respeito silencioso. Seu legado perdura como um testemunho do poder duradouro do talento genuíno e da importância de permanecer fiel a si mesmo em meio ao apelo do estrelato. Cary Grant. Cary Grant, o epítome da sofisticação requintada, encantou o público com seu charme irresistível e estilo atemporal. Nascido em 18 de janeiro de 1904, ele rapidamente se tornou um dos atores mais amados de Hollywood, misturando com facilidade humor, romance e um distanciamento frio que definiu sua persona nas telas. Fora das câmeras, no entanto, Grant era um homem que protegia ferozmente sua vida pessoal, optando por permanecer reservado em uma indústria conhecida por seu foco incessante. Quando faleceu em 29 de novembro de 1986, seus desejos finais refletiram verdadeiramente essa natureza reservada. Em vez de optar por um grande memorial público, algo que muitas lendas do cinema adotam, Grant escolheu um caminho discretamente digno. Ele pediu cremação com suas cinzas cuidadosamente guardadas por sua família, garantindo que sua vida pessoal permanecesse discreta como ele sempre foi. Essa decisão discreta não foi uma tentativa de obscurecer seu legado, mas uma escolha consciente para celebrar uma vida definida por uma elegância sutil e autenticidade. Lembra-nos de que a verdadeira classe muitas vezes reside nos momentos simples e despretensiosos, mesmo no capítulo final da vida de alguém. Hoje, a escolha de manter suas cinzas privadas continua a suscitar conversas sobre celebridade e o delicado equilíbrio entre adoração pública e privacidade pessoal. A despedida final de Cary Grant permanece como um testamento duradouro à ideia de que, às vezes, as declarações mais profundas não são feitas através da extravagância, mas sim através da simplicidade quieta e deliberada. Um legado que continua a ressoar com admiradores ao redor do mundo. Rita Hayworth. Rita Hayworth, um emblema do glamour de Hollywood, iluminou a tela prateada com um encanto magnético que cativou plateias ao longo de sua ilustre carreira. Nascida em 17 de outubro de 1918, ela se tornou sinônimo de sofisticação e beleza transformadora, conquistando um lugar querido entre os ícones de sua época. As performances de Rita eram mais do que apenas papéis. Elas eram expressões vibrantes de seu espírito, encantando os espectadores com cada sorriso e olhar. Quando faleceu em 14 de maio de 1987, os últimos desejos de Rita estavam imbuídos de um sentimento poético. Ela foi sepultada no cemitério Santa Cruz, em Culver City, Califórnia, um lugar conhecido por sua atmosfera serena e significado histórico. Sua lápide tem uma inscrição comovente: "A companhia de ontem e ao reencontro de amanhã." Esta mensagem sincera fala do poder duradouro do amor e da conexão, capturando a essência de uma vida vivida plenamente tanto no centro das atenções quanto nos momentos privados de ternura. A escolha de Rita por um memorial modesto, porém significativo, destaca sua crença de que o verdadeiro legado não é medido pela grandiosidade, mas pelo impacto duradouro das relações humanas genuínas. É um lembrete de que, mesmo quando as luzes se apagam sobre uma carreira celebrada, os laços formados na vida continuam a brilhar intensamente. Hoje, o seu local de descanso continua a ser um destino comovente para aqueles que admiram não apenas o seu brilhantismo cinematográfico, mas também a calorosa graça que definiu a sua trajetória notável. Pola Negri. Pola Negri, nascida em 3 de janeiro de 1897, surgiu na cena do cinema mudo como uma das figuras mais encantadoras e enigmáticas do cinema. Com seu olhar sedutor e presença dramática, ela se tornou uma sensação internacional, redefinindo a imagem da atriz principal exótica. A carreira de Pola, que se estendeu por continentes e cativou plateias, foi marcada por uma mistura de paixão, mistério e ousadia artística. Um verdadeiro reflexo do fascínio do início de Hollywood. Em uma reviravolta final que espelha sua vida de dramaticidade, Pola teria solicitado ser enterrada com um frasco das cinzas de Rudolph Valentino. Este desejo incomum pretendia unir simbolicamente ela a outro ícone da era do cinema mudo, acrescentando uma camada romântica ao seu legado. Se isso era uma expressão de uma conexão pessoal ou uma declaração artística final, permanece envolto em mistério. Na verdade, nunca surgiu qualquer evidência concreta confirmando que as cinzas de Valentino foram distribuídas dessa forma.
Essa ambiguidade apenas aprofunda o mito em torno de sua despedida final, deixando fãs e historiadores para debaterem a veracidade da história. Hoje, a lenda do pedido final de Pola Negri perdura como um capítulo fascinante na história de Hollywood. Um testemunho de uma vida vivida com audácia e estilo. Sua história oferece um vislumbre intrigante de uma era passada de opulência cinematográfica e do misticismo duradouro de suas estrelas, encapsulando o espírito de uma mulher que foi tão inesquecível na morte quanto foi em vida. Bette Davis. Bette Davis, nascida em 5 de abril de 1908, continua sendo um dos talentos mais formidáveis de Hollywood, uma força cujas atuações destemidas e dedicação intransigente transformaram o cenário do cinema americano. Renomada por sua habilidade em interpretar personagens complexos e de forte vontade, Davis quebrou barreiras e estabeleceu novos padrões em uma indústria frequentemente limitada por convenções. Sua carreira, marcada tanto por aclamação crítica quanto por desafios pessoais, é um poderoso testemunho de seu espírito indomável e paixão inabalável por seu ofício. Quando Davis faleceu em 6 de outubro de 1989, ela deixou uma mensagem final que encapsulou perfeitamente seu legado. Sepultada nos sagrados terrenos do Forest Lawn Memorial Park em Los Angeles, sua lápide está gravada com as palavras: "Ela fez do jeito difícil." Este sucinto epitáfio fala volumes, celebrando sua tenacidade e os desafios implacáveis que superou ao longo de sua carreira célebre. É um tributo não apenas aos seus triunfos profissionais, mas também à sua jornada pessoal. Uma vida marcada por determinação, resiliência e um compromisso inabalável de trilhar seu próprio caminho. Hoje, o local de descanso final de Bette Davis serve como um lembrete pungente de suas realizações notáveis e do impacto duradouro de seu legado. Seu epitáfio continua a inspirar, encapsulando o espírito de uma mulher que conquistou obstáculos com graça e fortaleza, deixando uma marca indelével na história do cinema. Greta Garbo. Greta Garbo, nascida em 18 de setembro de 1905, continua sendo uma das figuras mais enigmáticas e cativantes do cinema. Celebrada por sua presença hipnotizante na tela e performances profundamente introspectivas, Garbo cativou o público em todo o mundo, com uma aura de mistério e graça que transcendeu as convenções de sua época. Apesar de alcançar um enorme sucesso em Hollywood, ela manteve uma profunda conexão com sua herança sueca, que acabou guiando seus últimos desejos. Quando faleceu em 15 de abril de 1990, o desejo de privacidade de Garbo se estendeu além dos holofotes até seus últimos momentos, evitando os memoriais elaborados típicos de ícones cinematográficos. Ela foi cremada e seus restos foram retornados à sua Suécia natal. Seu local de descanso final é uma sepultura modesta em Skattkista, um cemitério-jardim sereno conhecido por sua beleza tranquila e atmosfera reflexiva. Este local de sepultamento simples e discreto é um testemunho da elegância sutil que a definiu tanto dentro quanto fora das telas. A escolha reflete sua preferência pessoal por uma despedida privada, que honra sua individualidade e a natureza introspectiva que a tornaram um talento tão único. Hoje, Skattkista serve não apenas como um local de descanso, mas também como um santuário tranquilo, onde a memória de sua arte incomparável continua a inspirar e cativar todos os que a visitam. Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, nascida em 27 de dezembro de 1901, é uma figura cujo glamour lendário e presença cativante redefiniram o que significava ser uma estrela de Hollywood. Ao longo de sua ilustre carreira, Dietrich exalou um misticismo que transcendeu fronteiras nacionais e gêneros cinematográficos. Conhecida por sua voz sensual e charme enigmático, ela cativou o público com atuações tão ousadas quanto inesquecíveis. Apesar de seu sucesso monumental no cenário internacional, Dietrich manteve uma profunda ligação pessoal com sua terra natal. Seus desejos finais refletiram essa dualidade interna e reconciliação com suas raízes. Ao falecer em 6 de maio de 1992, ela escolheu um caminho íntimo e sincero. Em vez de optar por uma despedida extravagante, ela decidiu ser sepultada em um cemitério modesto no distrito de Friedenau, em Berlim, um local carregado de história e significado pessoal. Em um gesto comovente, ela foi enterrada ao lado de sua mãe, simbolizando uma reunião final e tranquila, que uniu o passado e o presente. Este sereno lugar de descanso, distante das luzes deslumbrantes de Hollywood, fala volumes sobre o desejo de Dietrich de retornar às suas origens
e encontrar consolo na simplicidade. Seu local de sepultamento agora serve como um tributo silencioso a uma mulher cuja vida foi marcada pela reinvenção, resiliência e uma graciosa recusa às convenções. Este local de descanso final, modesto, mas repleto de significado pessoal, homenageia silenciosamente seus profundos laços emocionais com sua terra natal. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, nascida em 27 de fevereiro de 1932, deslumbrou o mundo com sua beleza deslumbrante, talento formidável e um talento incomparável para declarações dramáticas. Ao longo de sua carreira lendária, ela não apenas cativou o público com suas performances, mas também com as escolhas ousadas que definiram sua personalidade fora das telas. Uma dessas decisões inesquecíveis foi seu desejo audacioso de chegar ao próprio funeral 15 minutos atrasada. Uma despedida simbólica, embora não convencional, que encapsulou perfeitamente seu espírito de desafio e teatralidade. Este atraso deliberado não foi apenas um truque. Foi um poderoso lembrete de que, mesmo na morte, Taylor controlava sua narrativa, desafiando as normas sociais e os rituais tradicionais de luto. Acrescentando ao mistério de seus desejos finais, ela escolheu ser enterrada com um par de seus preciosos brincos de diamante. Esses brincos, emblemáticos do glamour e da opulência que marcaram sua vida, tornaram-se um símbolo duradouro de seu amor pela beleza e pelo luxo. Seu brilho cintilante, uma referência à sua paixão duradoura pelas coisas mais refinadas da vida, agora repousa com ela. Uma homenagem adequada a uma estrela cuja vida foi definida tanto pela extravagância quanto pela elegância. Hoje, a despedida única de Elizabeth Taylor continua a ser um tema fascinante. Uma ilustração vívida de como ela viveu audaciosamente, deixando uma marca indelével em Hollywood e nos corações dos fãs em todo o mundo. Joan Fontaine. Joan Fontaine, nascida em 22 de outubro de 1917, era conhecida por sua elegância discreta e pela intensidade silenciosa que trazia a cada papel. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, Fontaine sempre valorizou a privacidade e um senso de distanciamento do incansável agito do brilho de Hollywood. Este profundo ethos pessoal refletiu-se em seus desejos finais. Ao falecer, ela escolheu um adeus profundamente simbólico, tendo suas cinzas espalhadas no Oceano Pacífico, perto de sua casa de longa data, em Carmel, Califórnia. Essa escolha refletiu mais do que apenas um desejo de voltar à natureza. Foi um ato deliberado e contemplativo que ressaltou sua necessidade de paz afastada do caos da vida de celebridade. A vasta e eterna imensidão do Pacífico serviu como o lugar de descanso perfeito, incorporando a serenidade e a dignidade silenciosa que definiam sua existência fora das telas. O desejo de Fontaine de que suas cinzas fossem espalhadas pelas ondas suaves do oceano foi um último abraço à simplicidade e ao consolo que ela buscou ao longo de sua vida. Hoje, seu ato final de retorno à natureza continua a ressoar, oferecendo um vislumbre comovente da vida de uma mulher que escolheu a introspecção e a privacidade em vez do espetáculo público. Seu legado duradouro permanece como um testemunho da força silenciosa e graça sutil que a tornaram uma das estrelas mais enigmáticas de Hollywood. O inventor dos Pringles, Frederick Bauer. Frederick Bauer, o cérebro por trás da icônica lata de Pringles, fez um pedido peculiar. Ele queria que suas cinzas fossem guardadas em uma lata de Pringles. Embora sua família inicialmente tenha rido da ideia, eles acabaram respeitando seu desejo. Discutiram sobre qual sabor usar, e decidiram pelo original, transformando sua homenagem final em uma referência bem-humorada ao lanche que revolucionou o mundo dos salgadinhos. Joan Rivers. Joan Rivers, a rainha da sagacidade cáustica e das performances no tapete vermelho, não apenas imaginou seu funeral. Ela o dirigiu, roteirizando cada detalhe absurdo e brilhante para garantir que sua despedida ofuscasse até as estreias mais extravagantes de Hollywood. Quero uma produção completa, querido. Sem lágrimas, apenas aplausos de pé. Ela brincou. Fiel à sua visão, seus planos incluíam Meryl Streep soluçando em 5 sotaques diferentes, uma máquina de vento zumbindo sem parar para imitar os icônicos movimentos de cabelo da Beyoncé, e uma lista de convidados cheia de celebridades, rivais e paparazzi, disputando espaço para tirar fotos de seu caixão com lantejoulas. Ela imaginou publicitários desmaiando para chamar atenção, Kardashians invadindo fotos de enlutados, e Anderson Cooper fazendo um elogio enquanto olha de soslaio para um holograma dela zombando dele do além. Por baixo do exagero, porém, havia uma crítica afiada à cultura de celebridades que ela ridicularizou por décadas. Sua fantasia de funeral não era apenas vaidade. Era a piada final, um lembrete de que a vida é uma piada extravagante e gloriosa. Se meu funeral não for coberto pelo TMZ, ela sorria. Vou morrer de novo.
Em verdadeira moda, Joan, ela transformou a mortalidade em um microfone de pé, garantindo que o mundo risse com ela. Mais uma vez, sob o bril, ofuscante clarão de um holofote que ela nunca sairia de verdade. Hunter S. Thompson. Hunter S. Thompson, o destemido cronista da contracultura, viveu a vida sob seus próprios termos intransigentes, e seu desejo final não foi menos radical do que sua célebre carreira. Em um ato final de desafio, ele pediu que suas cinzas fossem lançadas de um canhão, uma despedida que quebrou todos os moldes convencionais. Esta ideia extravagante não foi um capricho momentâneo. Foi uma homenagem meticulosamente planejada a um homem que passou a vida desafiando o status quo. A execução desta despedida pouco ortodoxa foi financiada por ninguém menos que Johnny Depp, que famosamente trouxe Thompson à vida na tela. O apoio de Depp ofereceu tanto sustentação financeira quanto um aceno simbólico ao espírito de rebeldia que definiu Thompson. A explosão do canhão, que custou milhões para ser realizada, foi projetada para ser tão explosiva e imprevisível quanto o próprio homem. Em vez de uma cerimônia tranquila e sombria, o ato final de Thompson foi uma despedida jubilante e rebelde, um rugido desafiador contra a conformidade. A própria noção de lançar seus restos mortais ao céu, dispersando-os no ar livre, era uma metáfora para seu desejo de se libertar dos limites de uma vida previsível. Foi uma despedida que encapsulou perfeitamente a energia indomável de Thompson, seu desdém pelo comum e seu compromisso incessante de viver sem compromissos. Mesmo na morte, sua mensagem foi clara e alta. A verdadeira liberdade só é encontrada quando você ousa desafiar as expectativas. Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman não era apenas um talento impressionante na tela, mas também um homem de profunda convicção e integridade pessoal. Mesmo na morte, ele estava determinado a desafiar as normas de privilégio que tão frequentemente moldam nossa sociedade. Em um ato final inequívoco de rebeldia, Hoffman determinou explicitamente que nenhum de seu dinheiro deveria ir para seus filhos. Sua intenção era clara. Ele não queria que seus filhos crescessem amparados por uma herança, tornando-se o que muitos desconsiderariam como filhos de pais ricos. Em vez disso, ele escolheu deixar todo o seu patrimônio para sua parceira, Mimi O'Donnell. Esta decisão foi muito mais do que uma instrução financeira. Foi uma declaração poderosa de sua crença em forjar seu próprio caminho através de trabalho duro e esforço pessoal. Hoffman, renomado por suas atuações intransigentes e sua habilidade em interpretar os personagens mais complexos, levava esse mesmo senso de integridade para sua vida pessoal. Ao garantir que seus filhos não receberiam uma herança de riqueza não merecida, ele reforçou seu compromisso com a ideia de que o sucesso deve ser conquistado e não herdado. Em um mundo onde o privilégio herdado pode às vezes criar barreiras ao crescimento pessoal, os desejos finais de Hoffman servem como um lembrete comovente dos valores que ele prezava. Sua insistência na autossuficiência e autenticidade continua a ressoar, marcando seu legado não apenas no domínio do cinema, mas também como um farol para aqueles que acreditam no mérito do trabalho árduo e da conquista genuína. Janis Joplin, ícone do rock. A instrução final de Janis Joplin em seu testamento encapsula perfeitamente o espírito libertário que definiu sua vida e carreira. Em vez de solicitar um memorial tradicional e sombrio, Joplin reservou $2.500, uma quantia que seria consideravelmente maior nos dias de hoje. Este pedido não era apenas sobre se divertir, era uma declaração deliberada de sua crença de que até a morte deve ser celebrada de uma forma que reflita a personalidade e as paixões de alguém. Para Janis, a vida era um turbilhão de emoção crua, energia selvagem e uma recusa em se conformar às expectativas sociais. A ideia de transformar um momento de perda em um evento festivo desafia as práticas convencionais de luto e destaca a abordagem única de Joplin ao inevitável fim da vida. Em vez de sucumbir ao desespero, ela imaginou uma despedida repleta de música, risos e celebração em comunidade. Hoje, seu pedido permanece como um testemunho de sua influência duradoura, lembrando-nos de que mesmo na morte, a celebração da vida pode ser um ato de desafio, alegria e amor. Tupac Shakur. Tupac Shakur foi um artista revolucionário cujo impacto na música e na cultura continua a ressoar com fãs ao redor do mundo. Conhecido por suas letras provocativas e visão intransigente, Tupac ultrapassou limites e desafiou normas sociais ao longo de sua carreira. Mesmo antes de sua morte prematura, ele deixou claro que sua abordagem à vida, e até mesmo à morte, seria tudo menos convencional. Em um de seus versos mais memoráveis,
Ele falou sobre ter suas cinzas fumadas por seus amigos após sua morte. Isso não era apenas uma bravata ou exagero poético, era uma expressão genuína do seu espírito contracultural. E uma declaração desafiadora contra as normas das práticas memoriais tradicionais. Seu desejo de ter suas cinzas compartilhadas de uma forma tão não convencional refletia seu compromisso ao longo da vida com a contestação das expectativas e o desafio ao status quo. Ao fazer isso, Tupac deixou uma marca indelével no mundo, lembrando-nos de que o verdadeiro legado é forjado, não por seguir as regras, mas por ousar reescrevê-las. O criador dos Doritos, Art West. Art West, a força criativa por trás dos icônicos Doritos, deixou uma marca final não convencional que epitomizou seu senso de humor peculiar e espírito inovador. Conhecido por transformar um simples chip de tortilha em um fenômeno cultural amado, a contribuição de West para a história dos snacks foi incomparável. Em uma homenagem adequada à sua criação, ele pediu que sua cremação incluísse seus famosos Doritos, levando literalmente sua invenção para o túmulo. Mais tarde, sua filha recordou que jogar os chips na urna foi não apenas uma referência natural à popularidade ampla do lanche, mas também uma homenagem sincera a uma vida dedicada a revolucionar a indústria alimentícia. Este pedido único permanece como um testamento peculiar e comestível de seu legado duradouro e gênio criativo. Charles Dickens. Charles Dickens, o estimado gigante literário celebrado por sua narrativa vívida e comentário social, deixou uma orientação surpreendentemente modesta para sua própria despedida. Em seu testamento, ele instruiu especificamente que aqueles que comparecessem ao seu funeral evitassem usar qualquer coisa extravagante, sem cachecóis, mantos, faixas de chapéu longas ou outros adornos ostensivos. Este pedido claro refletiu seu desejo por uma cerimônia simples e discreta que honrasse sua vida sem as armadilhas de ostentação. Dickens procurou uma despedida privada e digna que ecoasse a simplicidade que ele valorizava e evitasse os excessos comuns entre seus contemporâneos. Sua orientação serve como um lembrete atemporal da elegância encontrada na descrição e da importância da autenticidade, tanto na vida quanto na morte. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, cuja vida dramática foi marcada por conquistas extraordinárias e ambição audaciosa, deixou um pedido final que era tão pouco convencional quanto seu legado. Em seu testamento, ele pediu que seu cabelo fosse cuidadosamente preservado e transformado em joias para os membros de sua família. Esta diretiva mórbida, porém fascinante, reflete uma tradição peculiar de sua época e diz muito sobre o desejo de Napoleão de deixar uma marca tangível e duradoura na história. Ao escolher imortalizar uma parte de si mesmo dessa maneira, ele garantiu que, mesmo após a morte, sua influência seria sentida. Este pedido incomum intrigou historiadores durante séculos, servindo como um lembrete vívido do drama e da complexidade que definiram sua vida e reinado. William Shakespeare. Em uma das cláusulas mais enigmaticamente famosas de seu testamento, William Shakespeare deixou sua segunda melhor cama para sua esposa. Uma decisão que gerou séculos de debate. À primeira vista, isso pode parecer um gesto desdenhoso, mas estudiosos argumentam que foi, na verdade, um símbolo profundamente íntimo. Durante a era elisabetana, a melhor cama era normalmente reservada para hóspedes de honra. Tornar a segunda melhor cama um presente pessoal significava que era exclusivamente para sua esposa. Essa nuance sutil sugere as complexidades dos costumes matrimoniais na época de Shakespeare e reflete o caráter profundamente pessoal de seus desejos finais. O legado continua sendo um dos elementos mais discutidos de seu testamento, oferecendo insights sobre práticas históricas e as ternas complexidades do afeto conjugal. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, um dos mais ilustres pais fundadores dos Estados Unidos, deixou uma instrução marcante e instigante em seu testamento. Ele legou um conjunto de 408 diamantes à sua filha, Sarah Beck, com a condição explícita de que não fossem usados para criar joias. Franklin era inflexível em sua condenação à moda cara, vaidosa e inútil de usar joias, defendendo em vez disso um uso prático e moralista da riqueza. Esta diretriz não apenas destaca seu espírito característico, mas também oferece uma visão de suas opiniões progressistas sobre materialismo e extravagância social. O legado não convencional de Franklin continua a fascinar os historiadores, incorporando a combinação de pragmatismo e humor que definiu seu legado duradouro.